Boa noite, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom poder, através deste meio de comunicação, compartilhar com os irmãos uma outra vez sobre a palavra de Deus. Estamos naturalmente saudosos uns dos outros e não vemos a hora de ter segurança para poder estarmos juntos. É importante, é imprescindível, irmãos, que façamos o nosso encontro, nosso novo encontro com segurança. Isso é muito importante para nós, né? A pandemia não acabou, está diminuindo o contágio, né? Graças a Deus, os médicos estão encontrando meios para controlar melhor a ação do vírus no corpo das pessoas contaminadas. E isso tudo é providência de Deus, e baseado nesta segurança, irmãos, se Deus quiser, e nós cremos e pedimos isso, logo logo poderíamos estar juntos novamente e compartilharmos pessoalmente sobre a palavra de Deus. Mas por enquanto, vamos usar este meio. Antes de ler a palavra do Senhor e compartilhar com os irmãos, eu gostaria de estar clamando a bênção de Deus sobre as nossas vidas e agradecendo a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, bondoso Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós agradecemos o Senhor por podermos falar e ter a certeza, ter a segurança de que o Senhor escuta as nossas orações e não as despreza, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trata como filhos amados do Senhor, ó Pai. Filhos estes, os quais lhe custaram o sangue precioso de Jesus, ó Pai. E por tudo isso, Senhor, nós o louvamos, nós o glorificamos e nós o agradecemos, ó Pai. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia nas nossas mesas. Te agradecemos porque o Senhor tem providenciado todos os meios necessários para que tenhamos paz, para que tenhamos as nossas necessidades supridas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Agora que vamos ler a Tua palavra, meditar nela, Senhor, quebranta os nossos corações para que estejamos sensíveis ao Espírito Santo, ó Pai, que naturalmente ministrará nas nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, Senhor. É no nome santo e maravilhoso de Jesus que nós oramos agradecidos por tudo, Senhor. Amém. Irmãos, eu vou ler com os irmãos um salmo muito bonito, um salmo lindo. O salmo primeiro, o salmo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Antes de entrar no texto e trabalhar com os irmãos alguns ensinamentos que Deus nos traz neste salmo, eu gostaria que os irmãos ouvissem uma mensagem cantada. 2 músicas que falam sobre
a beleza da palavra de Deus, né, e a nossa comunhão com Deus. Vamos ouvir, irmãos? Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Os preceitos do Senhor
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Do que o mel e o destilar dos favos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ele diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a admoestação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, este versículo de 2 Timóteo 3,16 é um resumo maravilhoso do que a Bíblia realmente é. Toda a Escritura ela é útil para o ensino. E o Salmo 1, irmãos, é de um ensinamento tão rico, é de um ensinamento maravilhoso. Nós sempre temos uma tendência de achar que este salmo foi escrito apenas para os adolescentes, para os jovens. Porque os adolescentes e os jovens, eles se expõem mais. E muitas das vezes eles ficam vulneráveis às pessoas más. Então nós temos uma tendência muito grande de achar que este salmo é exclusivo para adolescentes e para os jovens. Mas não é. Esse salmo é para todas as pessoas em todos os níveis de idade. Criança, adolescente, jovens, pessoas mais maduras, assim como eu, né? E pessoas idosas também. Todos nós precisamos realmente nos desvencilhar daquilo que realmente nos afastam de Deus, ou podem atrapalhar a nossa caminhada com o Altíssimo. E esse salmo, ele vem com o objetivo de enaltecer Deus, porque está intrínseco no texto que Deus é quem realmente opera em nós tudo de bom. Então o salmo, na prática, ou nas entrelinhas, o objetivo do salmo é engrandecer Deus e mostrar os benefícios que nós podemos ter quando nos relacionamos com o Altíssimo. O Salmos 1, irmãos, ele começa dizendo o seguinte: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é o mesmo que super feliz, que muito feliz, né? Bem-aventurado é feliz, irmãos, muito feliz. E algo muito interessante a respeito dessa expressão, que a palavra bem-aventurado, ela foi usada por Jesus no Sermão do Monte. E por diversas vezes, se não me falha a memória, 8 vezes, posso estar enganado, Jesus diz assim: bem-aventurado, bem-aventurado os mansos, ou traduzindo, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Mas tem um dos versículos que Jesus diz assim, ó, bem-aventurado
os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, não parece um contrassenso? Felizes os que choram. E esse choro ao qual Jesus se refere, né, é um choro de tristeza. Porque quando Jesus estava falando do Sermão do Monte, Jesus estava falando para um grupo de pessoas, para judeus, que eram oprimidos pelo Império Romano. O Império Romano maltratava e muito os judeus e eles tinham muitas queixas. Tinham muitos motivos para estarem tristes, sim, e chorosos. E por isso que Jesus diz: bem-aventurado os que choram. Mas este choro de tristeza, irmãos, referido por Jesus, ou dito por Jesus aqui para a multidão, ali em Mateus capítulo 5, esse choro será consolado pelo próprio Deus. Mas o bem-aventurado do Salmo 1, irmãos, é um bem-aventurado, ou é uma felicidade consequência de escolhas. É um bem-aventurado não por acaso. Ele é feliz, o homem do Salmo 1, não como algo que lhe caiu do céu, do nada. Mas este bem-aventurado é consequência de escolha. E esse salmo, ele tem um ensinamento maravilhoso, porque ele nos ensina que quando nós escolhemos bem, nós seremos bem recompensados e nós seremos felizes. E essa felicidade, ou esse bem-aventurado, ele diz respeito ou está relacionado diretamente com alguém que tem paz de espírito, paz no coração, paz na alma. Porque quando nós rejeitamos as coisas do mundo, conforme o Salmo propõe para que façamos, nós somos muitíssimo beneficiados com isso, irmãos. Algo muito interessante da palavra de Deus é que dá uma impressão, irmãos, de que a palavra de Deus, ela tenta nos colocar assim num padrão, num nível muito restrito. Mas tudo isso é para o nosso bem. Nós achamos que a palavra de Deus tem uma tendência a realmente nos reprimir ou nos limitar de fazer aquilo que nós bem entendemos. Só que tudo aquilo que a palavra de Deus nos recomenda é para o nosso próprio bem. E às vezes isso choca realmente com os nossos próprios interesses, com os desejos, às vezes ou muitas vezes maldosos dos nossos corações. Ela confronta com a palavra de Deus. Mas o objetivo da palavra de Deus vai ser sempre o nosso benefício. Ou seja, resumindo, esse bem-aventurado do Salmo 1 é alguém que faz uma escolha, é resultado de uma escolha sábia. Que escolha é essa, irmãos? Escolher não estar na presença, né, no conselho, na companhia e nem na roda dos escarnecedores, dos ímpios. E essa bem-aventurança, ou esse bem-aventurado, ele tem 3 tipos de escolha que ele precisa de fazer. A primeira delas, irmãos, diz respeito ao pensamento. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Está falando de pensamento, de conceitos, de valores. Isso mesmo. Eu queria dar um exemplo bem simples para os irmãos. O mundo, as coisas
do mundo, irmãos, elas mexem conosco de uma forma muito sorrateira. Vocês querem ver um exemplo? Uma determinada novela. O marido, na novela, ele trai a esposa. E aí, todos os espectadores ficam com raiva do homem porque ele traiu a mulher. E aí, a mulher fica sabendo e trai o marido. E muitos de nós, por estarmos com raiva do homem que traiu primeiro, nós achamos isso a coisa mais normal. Porque, afinal de contas, o homem traiu, e já que ele traiu, não tem nada demais a mulher também trair. Ela tem o mesmo direito. O que aconteceu aqui, irmãos, nessa história? Nós estamos mudando o nosso conceito. Os dois estão errados. Nem o homem e nem a mulher. E ela não pode trair o marido porque ele a traiu primeiro. E aí nós achamos que é justo que isso aconteça. E achamos normal. E às vezes até torcemos para que isso aconteça. O que acontece numa situação como essa? Sorrateiramente, irmãos, nós nos deixamos ser levados pelo conselho dos ímpios. O autor da novela, o escritor, ele tinha realmente a intenção de tornar isso normal. Um conceito aceitável. E nós deixamos nos levar por isso. E às vezes, todos nós estamos sujeitos a olharmos, a querermos fazer justiça com injustiça. Professor sério, bravo, nervoso, ensina mal. E aí os alunos, porque o professor é ruim ou mal, os alunos acham que também tem que descontar a maldade que o professor comete com eles, e eles se sentem no direito, ou se sentem que seria justo enganar o professor colando na prova. Ah, mas também aquele professor? O que aconteceu, irmãos? Nós mudamos os nossos conceitos, os nossos valores e damos ouvidos aos ímpios. A impiedade que está muitas das vezes dentro de nós. São escolhas que nós fazemos. E o bem-aventurado do Salmo, ele escolhe não fazer isso. Prosseguindo. O bem-aventurado, irmãos, ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não anda com os pecadores. Ele não para ouvir o que os pecadores realmente têm para dizer, porque certamente não lhe dirá as coisas boas. Escolha. E numa terceira esfera, irmãos, né? O bem-aventurado, ele não se assenta, ele não convive, ele não anda junto com os escarnecedores. E isso diz respeito a relacionamento. Então nós precisamos de deixar de ouvir os conselhos, não se deter e não nos relacionarmos a ponto de que isso possa influenciar a nossa vida. Verdade é, e ensinado pelo próprio Jesus, que nós somos sal da terra e luz do mundo. E nós não podemos deixar de estar no mundo. Mas o mundo não precisa de estar em nós. Essa é a grande diferença. Prosseguindo no Salmo, irmãos, né? Ele continua, e aí ele tem uma recomendação maravilhosa, que é consequência também do bem-aventurado, ou algo que está no interior do bem-aventurado. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Existem 2 salmos, irmãos, o Salmo 19, o Salmo 119,
Salmo 119, por sinal, 176 versículos, né? Um salmo bastante grande. E os dois falam dessa lei maravilhosa, a qual realmente nos dá muito prazer e alegria. E o Salmos 19 diz que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor, irmãos, é como mel, doce, nutritivo, saboroso, prazeroso. E ele compara, o salmista compara a palavra de Deus como mel. E realmente isso é muito bom e faz muito bem para a nossa saúde, é realmente nos alimentarmos de algo que nos sustenta a vida toda. Mas para que a palavra de Deus nos alimente, irmãos, nós precisamos de ter contato com ela. Nós precisamos de ler esta palavra e meditar nela. Aqui no Salmo diz que o bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O salmista poderia dizer que o bem-aventurado lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, mas não é isso que ele fala. O bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele está falando de relacionamento com Deus. Ele está falando de intimidade. Ele está falando de algo que deve ocupar a nossa mente o tempo todo. O apóstolo Paulo, irmãos, lá no Novo Testamento, em uma das suas cartas, ele diz o que deve ocupar a nossa mente. Aí ele fala que tudo que é bom, tudo que tem valor, ele só fala que essas coisas boas devem ocupar a nossa mente. Ele está falando para que nós preenchamos o nosso coração com as coisas de Deus. O apóstolo Paulo fala isso no Novo Testamento. Mas algo interessante, irmãos, a respeito ainda do Salmo 1, né, no versículo 2, quando ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, tem prazer, ele gosta de estar com ela na mão, né? E nela medita dia e noite. Quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, e nós entendemos a palavra de Deus, ela entra na nossa mente. Quando nós lemos, ela entra na mente. Quando nós meditamos nela, quando nós remoemos ela entra no nosso coração. Como assim, Jesuel? Vamos lá. À medida que eu estou lendo a palavra de Deus, irmãos, e eu estou entendendo o texto que eu estou lendo primeiro, eu começo a entender o texto. E à medida que eu vou lendo o texto, eu começo a confrontá-lo comigo. Aquilo que eu estou lendo se aplica a mim. O que eu posso aprender disso? Como é que eu faço para praticar isso? O que eu já estou fazendo? Eu estou meditando. Eu estou refletindo sobre aquilo que eu acabei de ler. Então é imprescindível que tudo o que eu leio da palavra de Deus, ao qual Deus quer comunicar a mim, eu preciso de remoer isso. Moisés diz lá em Deuteronômio capítulo 6 que os judeus ensinassem as crianças para que as crianças realmente aprendessem de verdade de Deus, mas ele disse como? Ele disse assim, olha, andando pelo caminho, repetindo, escreve isso para que você leia e veja o tempo todo a palavra de Deus e reflita sobre ela. Então, essa questão de meditar na palavra de Deus, de ter a mente ocupada com as coisas de Deus, é recomendação bíblica. Moisés fez isso, Deuteronômio capítulo 6, o apóstolo Paulo fez isso no Novo Testamento, o salmista primeiro aqui está falando que devemos meditar dia e noite na palavra de Deus.
Existe uma comparação muito interessante, né? Da abelha com a meditação. A abelha, quando ela vai na flor e pega o néctar, é como nós que vamos na Bíblia e aprendemos de Deus. Entra na nossa mente. Aí a abelha pega aquele néctar, ela leva para a colmeia e deposita aquele néctar nos favos, né, na colmeia, e aquilo se transforma no mais saboroso mel. Olha, então a abelha, ela vai, pega o mel, pega o néctar e leva para a colmeia. E lá dentro ele realmente se transforma no mel. Na nossa vida é mais ou menos assim também. A palavra de Deus entra na nossa mente, nós meditamos nela, ela cria raízes nos nossos corações e produz frutos. Isso é o meditar, é o remoer a palavra de Deus, é nos relacionarmos com ela. E isso é fruto de escolha, irmãos. O bem-aventurado do Salmo 1 é escolha. E o salmista continua. E o salmista fala que esse homem será muito bem sucedido. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro, a qual o seu tempo dará o seu fruto, naturalmente, e com abundância. Porque ele realmente está se alimentando daquilo que realmente traz vida para a vida dele. Não são assim os ímpios. São como o vento, são como a palha que o vento espalha. A palha, irmãos, um exemplo bem simples de palha, a palha do milho, a palha do feijão. A palha do feijão é aquela pelezinha que cobre os feijões enquanto eles estão crescendo, no processo de agricultura. Quem conhece do campo sabe do que eu estou falando. Mas vamos usar o exemplo do milho. O milho tem a palha, aí a palha protege o milho. Depois que o milho cresceu, a palha não serve para mais nada. Ela tinha uma aparência de importância. E ela teve a sua importância. Só que depois não serve para mais nada. E aí vem o vento e espalha a palha. E você já não sabe mais para onde ela foi nem onde está. Assim é o ímpio diante de Deus. Mas Deus conhece o caminho do justo. É isso que está dizendo o finalzinho do Salmo, irmãos. Ele está falando de vida eterna, está falando de relação com Deus, está falando de benefício que Deus realmente vai trazer para as nossas vidas. Irmãos, eu teria muito mais coisas para falar dos Salmos primeiro, mas o nosso tempo aqui é curto, né? Nós já estamos chegando a quase 30 minutos do nosso compartilhar, e eu vou parar por aqui, deixar com esse gostinho de quero mais. Medite na palavra do Senhor, irmãos. Leia esse salmo outra vez e deixe Deus continuar falando com você. Que Deus o abençoe ricamente. E eu não vejo a hora de podermos nos encontrar novamente, irmãos. Que Deus os abençoe, os fortaleça, os proteja e os guarde. Aproveite esse tempo e ore com a sua família. Deus os abençoe ricamente, irmãos. Um abraço para todos.